paz, minhas irmãs, estão bem? Vamos dar continuidade hoje ao estudo que iniciamos na terça passada, falando sobre eclesiologia, né, que é o estudo acerca da igreja. Falamos terça passada, sobre a formação, né, da igreja, de quando começou, né, para alguns entendem que a igreja ela iniciou em Atos dos Apóstolos, que foi o texto que nós lemos. Nós vimos que a igreja ela iniciou bem antes, né? A igreja, lembrem, como nós falamos, né? Quando tratarmos de eclesiologia, nós estamos falando da igreja viva, né? Da igreja, nós, corpo de Cristo. Nunca a igreja templo, nunca a estrutura física, tá? Então nós vimos que a igreja existe desde do Antigo Testamento, não apenas no Novo, mas no Antigo Testamento, com os judeus, o povo de Deus do Antigo Testamento, mas claramente com Abraão, né, e a promessa de ser pai de uma grande nação, esse povo, né, que seria a nação de Abraão, é justamente os judeus. Falamos um pouco sobre dentro da história, porque chamados de hebreus, porque chamados de Israel, depois porque chamados de judeus, né? Então falamos sobre esse assunto na terça-feira passada. Explicamos um pouco também aos irmãos sobre a afirmação da Igreja Católica chamar o apóstolo Pedro do primeiro Papa da Igreja, dizendo que, afirmando que Jesus Cristo firmou a Igreja em Pedro. E aí nós vimos que a palavra Pedro e pedra no grego são totalmente diferentes, então não tinha como Cristo estar dizendo que a pedra era Pedro, né, mas a pedra estava ligada, né, ou direcionada ao que Pedro havia dito anteriormente na confissão do apóstolo Pedro, e não no próprio Pedro. Bem, vamos começar, na verdade, né? Estávamos só lembrando aos irmãos sobre o que nós vimos, enquanto dava tempo os demais irmãos entrarem. Os irmãos estão chegando ainda. Nós não vamos poder esperar muito tempo ter um número maior de irmãos, porque aí iríamos prejudicar o horário. Então, sendo assim, nós vamos iniciar o culto de doutrina, louvando o nome do nosso Deus. Os irmãos aí em casa, abram seus inários, né? O inário Novo Cântico, no cântico do hino Rei Sublime, de número 19. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo bem. Rei sublime, hino de número 19. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Que a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto verdadeiramente seja nos preceitos bíblicos, de tal forma que alcancem os céus, né? Que cheguem diante do Senhor, diante do trono do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Rei sublime, hino de número 19. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória
dos que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém, amados. Esse hino é lindo, né? Dentre os muitos outros hinos do nosso novo cântico, lindos, né? Igualmente a ele também se destaca entre esses hinos aí que temos no nosso Inário Novo Cântico. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que nós estamos expondo aos domingos, a epístola aos Efésios. Começamos domingo passado expondo, né, essa epístola. Vai ser maravilhoso, vai ser gratificante, né? Tem sido já, na verdade, desde domingo passado, né, quando nós iniciamos aí o capítulo 1 do verso 1 ao verso 14, falando sobre a riqueza e as bênçãos maravilhosas espirituais que a igreja recebeu, no caso aos Efésios, e que nós, como igreja de Cristo, também recebemos a nos unir a Cristo Jesus, né? Então a epístola ela vai tratar sobre isso. Nós vimos domingo passado, e para começarmos o estudo nessa noite, também nós queremos basear a nossa leitura inicial aqui, a carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vou pedir aos irmãos da nossa igreja que estão aí online já, avisar os outros irmãos da nossa igreja lá no grupo de WhatsApp que nós já estamos ao vivo, né, transmitindo o culto. Eu estou vendo aqui mensagens ainda chegando no celular, no grupo da igreja de WhatsApp, tá? Então, se puderem avisar os irmãos que estão lá no grupo que o culto já começou, e se eles puderem estar conosco aqui, será maravilhoso. Então, os irmãos que estão online aí, que estão nos ouvindo, faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, por favor, avisem aos irmãos lá que o culto já começou. Efésios 4, a partir do verso 7, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios, ele vai falar sobre o santo ministério e o serviço dos santos, tá? Então, vai falar a respeito do trabalho da igreja em si, né? Por que Deus... Muito bem, leitor aventureiro, seja bem-vindo. A paz seja com todos, amados. Saudei os irmãos que iniciaram aí conosco na live, mais uma vez saudando os demais que chegaram depois, tá? Efésios 4, a partir do 7, vamos ler até o 16. Os irmãos vão acompanhar nas suas leituras, nas suas Bíblias. Diz o texto: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
Que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo nós bem sabemos que é a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade nos dada de estar, Senhor Deus, na tua presença, embora cada um em sua casa, mas como sempre temos dito, em espírito, em um só pensamento, estamos reunidos em tua presença, ó Pai, no dia de hoje em especial, para aprendermos mais, Senhor Deus, aprender mais um pouco da tua palavra, do que diz respeito à igreja, ao corpo de Cristo, ó Pai, que fomos edificados nele mesmo, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. Te pedimos que o Senhor nos ilumine, nos dando a facilidade de entendimento, como também facilidade de explanação do ensino nessa noite. Possamos, Senhor Deus, ajudados pelo Teu Espírito Santo, também repassar, Senhor Deus, esses estudos, esses aprendizados adiante àqueles que não têm conhecimento do mesmo. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos, começamos na terça-feira passada falando sobre a introdução, a parte introdutória da eclesiologia, que é o estudo acerca da igreja, a igreja corpo de Cristo, não a estrutura denominacional, mas a igreja como um todo. Então falamos da história, né, ao longo da história, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Falamos sobre a questão da Igreja Católica considerar o apóstolo Pedro como sendo o primeiro Papa, coisa que não é a verdade. Vimos isso por questão bíblica, trazendo os significados da palavra pedra e do nome Pedro no grego são distintos, não são a mesma coisa, então não tinha como Cristo estar dizendo que sobre realmente Pedro, né, estava edificando a igreja, constituindo ali o apóstolo Pedro como sendo o primeiro Papa, tá, o líder da igreja, mas que na verdade a afirmativa do apóstolo Pedro em reconhecer Cristo como conhecedor de todas as coisas, né, e sendo o próprio Senhor Deus, assim que Cristo vai dizer que sobre esta pedra, ou sobre a afirmação que Pedro estava fundamentando a sua fé, né, e a declaração que ele faz a Cristo é que o próprio Cristo edificaria a sua igreja. Não tinha como Pedro ser a pedra que Cristo estava falando, porque essa mesma pedra onde foi edificada a igreja é o próprio Cristo. Nós vimos isso na epístola do próprio apóstolo Pedro, atribuindo a Cristo, né, ser a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Então, respondendo essa questão, nós falamos lá na última terça-feira, tá? Lembrar os irmãos que não precisa esperar terminar a live para fazer as perguntas, tá? Na medida que os irmãos forem tendo perguntas,
vão colocando aqui, a gente vai lendo e vai respondendo, tá? Não precisa chegar lá no fim como as lives anteriores não, tá? Eu tenho o esboço aqui, o estudo está pronto, então a gente vai explanando o assunto e os irmãos que forem tendo dúvida é só perguntar e a gente vai responder, tá? Não, Olivia, não tá tendo transmissão lá no YouTube não, tá? Nas terças-feiras a gente só tá transmitindo via Instagram, tá? A gente pode até mudar, não sei qual tem sido a dificuldade dos irmãos ou qual seria melhor para os irmãos, mas por enquanto a gente está só na live aqui no Instagram, tá certo? Então a gente pode colocar lá, tá? O Edivandro, ele tem como salvar a live do YouTube ou do Instagram e gravar a live, editar direitinho e colocar lá no YouTube para posteriormente os irmãos poderem assistir também. Tá certo? Então a gente tem esse recurso também de gravar e aí colocar lá, tá certo? No YouTube, tá? Ou se for o caso, dependendo da necessidade dos irmãos, a gente pode transmitir direto também pelo YouTube. Embora o YouTube eu tive problema domingo passado por conta da internet e não quis mais conectar, tá? Mas o Instagram ele é mais tranquilo para essa transmissão. Ok, irmãos, então hoje nós vamos abordar o assunto sobre que a igreja, Deus constituiu a igreja desde o Antigo Testamento e ele não criou a igreja, não instituiu a igreja e largou a igreja assim para viver aleatoriamente. Muito pelo contrário, o Deus soberano, o Deus que é providencial na vida da sua igreja e foi assim durante toda a história, ele também criou a igreja para que essa igreja ela tenha uma organização, tá? Então não estamos largados aí a sorte para vivermos como igreja de qualquer jeito, pelo contrário, tá? A gente vai ver dentro da palavra de Deus que a igreja ela tem uma organização, ela tem uma liderança, ela tem uma forma de governo. Vamos ver posteriormente as formas de governo aqui, não vamos adiantar, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a organização da igreja, tá? E aí encontramos alguns indivíduos, grupos de crentes, né? Ou desengrejados, né? É mais conhecido hoje no meio cristão esse grupo, né? Os desengrejados, mas pessoas que, mesmo se declarando ser cristãos, crentes, servos do Senhor, que diz que a Bíblia não dá apoio para se ter a igreja organizada, que não precisa manter uma organização como igreja, tá? Evidentemente que esse conceito biblicamente é equivocado, tá? E evidentemente que a gente vai ouvir, ou nós vamos ouvir esse tipo de argumento, mas para alguns irmãos, como eu disse, que estão fora do corpo de Cristo, tá? E é uma coisa que eu não consigo, eu tenho dificuldade, particularmente eu tenho dificuldade em compreender como é que se diz ser crente, cristão e ter aversão ao corpo de Cristo reunido, tá? Sabemos que por motivo de repente desentendimento, insatisfação dentro da igreja, templo, denominação, e alguns se aborrecem, se chateiam por algum motivo, ou com o pastor, ou com algum irmão, sai da igreja desapontado, né, decepcionado com a igreja, instituição, denominação, e aí começam a viver de forma aleatória, né, como se o lobo solitário, tá? E Deus não criou a igreja para ser dessa forma. Se somos corpo de Cristo, esse corpo precisa estar unido, né? A gente vem trabalhando essa questão desde quando chegamos em Socorro, tá? Que eu imagine um braço viver a parte do corpo. Existe vida para esse braço se ele for deslocado, se ele for decepado, arrancado do meu corpo? Não. Evidentemente que o braço, o dedo, a unha, qualquer parte do corpo que seja retirado do corpo, essa parte do corpo, esse membro do corpo irá morrer, irá perecer, irá deixar de existir.
O corpo não, o corpo vai continuar vivendo, vai continuar vivo, tá? Então, para os irmãos, tá? Eu trato como irmãos e como crentes ainda, porque não cabe a mim dizer se são ou se não são. Mas para os irmãos que têm a visão equivocada de que não precisa estar numa igreja, num grupo, tá, denominacional, ou num grupo que se reúne para adorar a Deus, porque não há base bíblica para isso, que pode servir ao Senhor, continuar intrépido na sua fé em casa, né, vendo vídeo no YouTube ou apenas lendo a Bíblia e se manter intrépido, tá? Deus não quer isso para a vida da sua igreja, para nós, servos seus, tá? E aí é que tá, porque no texto que nós lemos na semana passada, nós vamos ver uma certa organização daquela igreja lá de Jerusalém, da era cristã, tá? Esses que falam, né, que não há uma necessidade de organização desconhecem alguns textos bíblicos, como também alguns fazem parte das igrejas aí do momento, né, as igrejas que têm surgido, as neopentecostais, dos movimentos mais recentes. Porque as igrejas históricas que nós temos, exemplo, presbiteriana, que é a nossa, evidentemente, mas também temos igreja batista, temos a igreja congregacional, temos a igreja Assembleia de Deus, que são igrejas, denominações históricas que têm, né, uma certa organização e mantém essa organização baseada na palavra de Deus. Nós vamos ver que essas igrejas é tida realmente como igrejas organizadas, tá? E aí, sem querer puxar sardinha para o nosso lado, presbiteriana, tá? E a gente não está aqui só para isso, para defender a nossa denominação, mas diga-se de passagem que de organização, de modelo de governo, doutrina bíblica vivida e defendida, ela é a que se aproxima mais da palavra de Deus. Isso a gente vai ver no decorrer do estudo de eclesiologia, sobretudo quando começarmos trabalhando sobre os tipos de governos mais trabalhados nessas denominações, os ofícios extraordinários e ordinários, porque não defendemos mais os ofícios extraordinários e sim os ordinários. Isso a gente vai ver tudinho dentro desse estudo de eclesiologia. Os irmãos vão começar realmente a entender por que é que nós defendemos tanto a denominação presbiteriana, a nossa denominação, por conta dessa proximidade mais ainda da palavra de Deus, tá? Então, esses que dizem que não precisa de organização, como nós já dissemos, sobretudo, tá, temos aí um grupo que cresce a todo instante, chamado de desigrejados, que são irmãos que saíram da igreja por algum motivo e não voltaram mais, pegaram a versão, a igreja que eu digo denominação, tá? Essa sim, denominação. Dizem que os crentes deveriam se reunir, observar a ceia do Senhor, estudar a palavra de Deus e cooperar na obra cristã, sem nada que faça lembrar uma organização formal. Esse é o tipo de argumento dessas pessoas. Contra essa opinião, afirmamos que há sim indicações bíblicas, principalmente logo aqui no início em Jerusalém, onde a igreja devia ter pelo menos um tipo de organização. E existem provas exclusivas conclusivas que as igrejas locais foram definitivamente organizadas, tá? Isso, como nós falamos, vamos abrir mais uma vez o texto lá de Atos capítulo 2, Atos 2, a partir do versículo 42, e vejam como havia sim uma organização para essa igreja ali de Jerusalém. Atos, capítulo 2, texto da semana passada, irmãos, de 42 a 47, tá? Vamos até o 45. Então vejam que naquela igreja lá, a igreja cristã primitiva ali, a primeira igreja cristã da era cristã, como nós falamos a semana passada, não foi a primeira igreja da história bíblica, mas da era cristã foi a primeira igreja em Atos 2. Tá?
esses irmãos, os crentes tinham um padrão de doutrina. Então já começa de uma organização doutrinária. Então os irmãos, eles não defendiam qualquer coisa, eles tinham um padrão doutrinário. E que doutrina era essa? Veja aí, o verso 42, ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles não só tinham a doutrina, como eles praticavam essa doutrina. Eles se mantinham nessa doutrina, eles perseveravam, né? Quando eu preguei eu acho que eu já preguei essa mensagem, Atos 2, 42 a 47, eu acho que eu já preguei umas 30 vezes, tá? Então eu gosto sempre de dizer que essa perseverar é insistir, persistir, não abrir mão, dar continuidade. Então os irmãos, ele tinham um padrão de doutrina. Que doutrina era essa? O escritor Lucas vai dizer que era a doutrina dos apóstolos, certo? Mas qual era a doutrina dos apóstolos? Era a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, esses apóstolos passaram 3 anos aprendendo, né? Fizeram ali um intensivo de teologia com o próprio Deus, próprio Cristo ali, Deus encarnado, tá? Que ensinou a ele todas as coisas, tá? Que tinha para ensinar num prazo de 3 anos, tá? E quando Cristo vai aos céus, Atos 1, capítulo 1, versículo 8, em diante, ele vai estar se despedindo dos seus apóstolos. Ele vai dizer que esses apóstolos, eles deveriam dar continuidade, depois que recebessem poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, esses apóstolos seriam testemunhas até os confins da terra. Então, aqui temos a igreja que tinha os apóstolos, e essa igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, que era o mesmo ensinamento do próprio Cristo. Então não era qualquer ensinamento, era ensinamento de Cristo, a doutrina de Cristo. Eles tinham um padrão, eles não fugiam desse padrão. É interessante o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. É interessantíssimo. Quem sabe será o próximo a ser exposto aí nos sermões dominicais, tá? Porque aqui trata da história dos primeiros anos da igreja e traz informações fantásticas sobre como os apóstolos viviam e como foram esses primeiros anos aí dos apóstolos e da história da igreja sem Cristo, né? Então, em primeiro lugar, essa igreja tinha um padrão doutrinário. Em segundo lugar, esses crentes uniam-se para a oração. Eles costumavam estar juntos em oração, tá? Também aí no versículo 42 ele diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que o verbo perseverar abrange todas essas características da igreja. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam na oração. Então, era uma igreja que não só tinha doutrina, mas era uma igreja que orava, que buscava ao Senhor em oração e perseveravam por isso, tá? Também esses crentes praticavam o batismo e a ceia do Senhor. Veja aí o verso 41, volte só um pouquinho lá. Verso 41, ele diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tá? Então lembrem que nós tratamos esse texto lá atrás, né? Na origem dos dons de línguas, tá? Tinha ali muitos idiomas diferentes, 16, enumeramos na semana passada. Havia judeus vindo de toda parte da terra, estavam habitando ali Jerusalém, tá? E depois do discurso de Pedro, foram convertidos e batizados quase 3.000 pessoas. Logo em seguida, vejam que o texto aqui na perícope anterior, do 37 ao 41, termina dizendo que os que creram teve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E logo em seguida, tá, do batismo dessas quase 3.000 pessoas, logo em seguida, no versículo 42, Lucas começa a registrar
como esses irmãos, como esses recém-convertidos, juntamente com aquela igreja de 120 que já havia, como eles viviam. Tá? Então eu gosto também sempre de enfatizar, quando eu prego nesse texto, de que não era mais os 120 irmãos que começaram junto com os apóstolos na descida do Espírito Santo em Pentecostes. Tá? Aqui é uma igreja grande, porque afinal de contas estavam habitando em Jerusalém naquela época judeus vindo de toda parte do mundo. Tá? Então, os que converteram-se, eles já moravam em Jerusalém, estavam habitando ali. E foi quase 3.000 pessoas. Se foram quase 3.000 pessoas, a probabilidade de, se não esse número todo que foi convertido, mas a grande maioria desse número, participar desse texto do 42 ao 47 é muito grande. É muito grande essa probabilidade. Então, não era uma igreja pequena, já era uma igreja enorme, uma igreja grande, tá? De 1.000 para cima, certo? Aí, 41, eles batizavam, e no 46 nós vamos ver que eles não só batizavam, tá? Mas eles também participavam da ceia. Tá? Então eram os crentes que praticavam o batismo e a ceia do Senhor, os dois sacramentos instituídos por Cristo. Veja aí o versículo 46, ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse partir do pão é uma das formas usadas, das expressões usadas na Bíblia da ceia do Senhor. Tá? Ora vai estar ceia, ora vai estar comunhão, ora vai estar como festa ágape, tá? Reunião ágape, ora vai estar como santa ceia. Então esse partir do pão, ele significa que era a ceia do Senhor, tá? E aí ele fala que diariamente perseveravam no templo, esses irmãos partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então a igreja também, aqui organizada, ela deveria ter ali, eles praticavam, tinham a doutrina padrão, tinha um padrão de doutrina, eles tinham também a reunião, eles se uniam em oração, tá? Eles praticavam os sacramentos instituídos por Cristo, batismo e santa ceia, tá? Também os crentes tinham um registro de número de membros, tá? Aqui no capítulo 41, que foram quase 3.000 batizados, tá? Que creram, mas também no 4, versículo 4, vejam aí, 4, versículo 4, Atos 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Tá? Então, esses números eram contabilizados. Tá? Então, primeiro foi 3.000, aqui subiu o número para quase 5.000. Tá? Então havia sim um acompanhamento de quantidade de pessoas que estavam sendo acompanhadas. Hoje nós temos aí o rol de membros, né, da igreja, né? Os presbiterianos, não sei se todos que estão acompanhando aqui são presbiterianos, tá? Mas na presbiteriana nós temos um rol de membro que é organizado pelo conselho da igreja, organizado e mantido, tá? E esse rol de membro ele segue justamente esse entendimento, né, de acompanhamento, tá? De ter um controle, saber quem são os seus membros, né? Aqueles que fazem parte e comungam na igreja, tá? E também poder acompanhar essas pessoas, aqueles que faltam, aqueles que estão se ausentando da vida comum da igreja, né? Para poder visitar, para poder ligar. Isso facilita muito, tá? Quanto mais contato a gente tem com o hall de membro, tá? A gente consegue ter uma percepção maior dos irmãos que estão ausentes da igreja. Tá? Isso me ajuda muito, particularmente falando, né, como nesse primeiro momento da congregação em Socorro, que a gente chegou e atualizou, né, um rol de membro da congregação, ajuda muito saber quem é, quem não é. Até os visitantes, os congregados, a gente tem esses congregados também nesse rol de membros separado, né? Rol de membros dos membros comungantes, não comungantes, congregados batizados, congregados não batizados, aqueles que estão afastados
da igreja também estão já participando de outra igreja, a gente ainda mantém nesse outro hall de membros, então isso ajuda muito. Essa igreja em Jerusalém tinha, tá certo? Essa organização também de ter um registro do número. E os crentes, eles providenciavam ajuda para os necessitados, que é importante, isso também faz parte da organização, tá? Uma igreja organizada, ela consegue saber as necessidades dos membros da igreja, e esses mesmos membros poderem se moverem para ajudar esses outros. 44 e 45 do texto do capítulo 2 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45 diz: vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então havia um acompanhamento também desses irmãos e preocupação com os demais irmãos da igreja, tá? Então aqui a gente vê uma organização da igreja em Jerusalém, dessa primeira igreja em Jerusalém, e não temos como negar que a partir daqui essa organização ela foi cada vez mais se aprimorando, tá? Por que eu digo isso? Como organizada que era, essa mesma igreja começou a instituir os ofícios na igreja. É aqui em Atos dos Apóstolos que nós vamos ver a instituição dos diáconos, nós vamos ver os presbíteros. Por exemplo, essa igreja tinha oficiais que cuidavam da igreja. Os apóstolos eram os ministros nessa igreja, tá? Eram aqueles que cuidavam da doutrina, eram aqueles docentes, né? Afinal de contas tiveram um grande professor, Cristo Jesus. Então eram aqueles que cuidavam da igreja, eram aqueles que zelavam pela doutrina, eram aqueles que estavam à frente ensinando os irmãos, podendo sustentar essa igreja, né? Fornecer à igreja cada vez mais conhecimento bíblico, doutrinário, tá? Mas logo acrescentaram também os diáconos para cuidar dos pobres e mais tarde foram eleitos também os presbíteros. Veja aí Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, a gente estava vendo o 2:42, mas vejam Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7, nós vamos ter a instituição dos diáconos. Mas é interessante, irmãos, também quando nós olhamos a igreja do Antigo Testamento. Voltem comigo, pelo menos em pensamento, tá? Lá no Antigo Testamento. Vejam o quanto essa passagem aqui lembra-nos da passagem que Moisés, tá? Aconselhado pelo seu sogro, ele atendia a todo mundo, estava ali o dia todo diante da congregação, ouvindo todos os problemas da congregação, as dificuldades, e passava o dia todo. E o seu sogro vai chegar para ele e vai dizer: olha, não é aconselhável isso que você está fazendo. Por que você não escolhe dentre a congregação, dentre a assembleia, dentre a igreja, por que você não escolhe entre esses homens que sejam valentes, corajosos e possam assim distribuir essa responsabilidade entre eles? E os casos mais graves você trata. Lembrem, isso eu estou falando lá no Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento. Então Moisés, aconselhado pelo seu sogro, ali instituiu homens, escolheu homens no meio da congregação do povo ali, para tratar dos assuntos mais comuns à vida comum da igreja, né, da congregação, do povo de Israel, dos judeus, tá? E Moisés ficava com a tarefa ali de tratar os assuntos mais graves, tá? Agora vejam aqui em Atos dos Apóstolos o que acontece. Os apóstolos eram os ministros, eram aqueles que doutrinavam a igreja, acompanhavam a igreja de forma na doutrina. Essa era a responsabilidade dos apóstolos. Aí agora surge também, como lá no Antigo Testamento surgiu, uma necessidade. Que necessidade é essa? Veja aí, Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária.
Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármedas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, houve uma necessidade dentro dessa igreja que já era organizada, mas veja que os apóstolos estavam à frente para cuidar de tudo, fazer tudo, tá? E aí os helenistas, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidos, tá? E aí procura-se os apóstolos e ele diz: olha, não é razoável que nós deixemos de ministrar a palavra, de cuidar de vocês de forma doutrinária, tá? Para servir às mesas. Escolham vocês entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que eles tenham essa tarefa, o diaconato, o servir, né? Porque a palavra diácono, nós já falamos para os irmãos, que é serviço, né? Tá mais junto de mordomo, tá? Então o diácono, quando ele é eleito como diácono, ele não é eleito para se sobressair sobre a igreja, né? Ou ter um cargo, né? Agora eu sou uma autoridade, eu sou um cargo. Pelo contrário, a palavra diácono é serviço, é servo, é mordomo, tá? Então, o diácono, ele surge sobretudo com essa finalidade aqui, para acudir à necessidade das viúvas, para servir mesmo, né? Para estar dando assistência ali às viúvas dos helenistas. Então veja, já era uma igreja organizada, agora por uma necessidade de uma reclamação, de esquecimento, de assistência, então elege-se 7 homens, tá? Dentre aquele povo para cuidar dessa necessidade. Mais tarde um pouco, vá lá comigo para Atos 14, Atos capítulo 14, verso 22 e verso 23. Vai surgir agora um outro ofício dentro da igreja de muita importância também. Atos 14, (22 e 23). Atos, capítulo 14, 22 e 23. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então aqui a gente já vai ver a questão, a necessidade dos presbíteros. E veja que aqui não é só agora a igreja ali centrada em Jerusalém, até porque aqui a gente já está no período de perseguição, né? A gente estava no capítulo 6, voltem comigo de novo, tá? Pastor, o senhor vai para lá e para cá, é assim. Culto de doutrina, a gente manuseia a Bíblia, tá certo? Então veja, a gente estava no 6, instituição dos diáconos. No 7, a gente já vai ver a defesa de Estevão, que foi o primeiro mártir dessa igreja cristã, da era cristã. Tá? A partir daqui de Estevão, começa a perseguição na igreja, contra a igreja. Então, Estevão é apedrejado, ele é morto, e a partir daqui começa a perseguição. Capítulo 7, versículo 54, a gente vai ver a morte de Estevão. Capítulo 8, versículo 1, ele começa a primeira perseguição à igreja. Tá? E eu gosto de falar da perseguição porque lembrem da ordem que Cristo deu, das 2 ordens que Cristo deu aos seus discípulos depois de ressuscitado. Tá? A primeira está lá em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Né? Ele vai instituir ali a grande comissão.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a primeira ordem depois de Cristo ressuscitado. Ide por todo mundo. Era para a igreja, os discípulos ir se espalhar por todo mundo. Tá? Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão começar a ser minhas testemunhas aqui, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins do mundo. Tá? Então as duas ordens de Cristo foi: vocês vão ser minha testemunha e vocês têm que ir por todo mundo. Tá? E aí a gente encontra Atos 2, 42 a 47, que a igreja estava maravilhosamente indo muito bem, estavam ali focadas, centralizadas em Jerusalém, estava tudo bem, tudo ótimo. Tá? Quem ia se preocupar e agora querer ir até os confins do mundo? Que estava todo mundo ali numa comunhão muito agradável, numa paz sossegada muito agradável, mas e o ide por todo mundo? Onde é que ficou? Aí agora vem a perseguição. Tá? E depois da perseguição, o que é que a igreja faz? Se espalha, se dispersa. Aquele grupo que estava ali muito grande, muito forte, agora com medo da perseguição começa a ir para as cidades circunvizinhas e começa a espalhar, a propagar o evangelho. Então, quando a gente fala assim, eita, perseguição à igreja, isso é ruim. Nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Tá? É ruim porque muitos crentes vão morrer, mas é bíblico que nós vamos perder até a vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que se preocupar em salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Lembre das palavras de Cristo. Tá? Então, a perseguição, quando ela veio, nos momentos que a igreja mais cresceu, foi nesses momentos de perseguição, nesses momentos de tribulação, quando a igreja começou verdadeiramente a testemunhar o verdadeiro evangelho. Tá? Mas fechando esse parênteses aqui, essa aspa, tá? Então a igreja tinha diácono e tinha presbíteros. Tá? A igreja lá em Atos dos Apóstolos, essa igreja que, como nós já vimos trabalhando, já era organizada. Começa uma organização no sentido de seus ofícios. O texto que nós lemos em Efésios 4, a partir do versículo 11, nós vamos ver que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para doutores, outros para pastores, tá? Com o fim de aperfeiçoamento da sua igreja, do corpo de Cristo. Tá? Nós vamos chegar lá ainda nesse texto, não hoje, tá? Mas serviu para a gente basear aí a nossa leitura inicial. Tá? Tinha dia estabelecido para reuniões. E aí uma das perguntas que a gente mais responde, tá, é: pastor, por que é que nós guardamos o domingo e não guardamos o sábado, como os judeus guardavam? É o que mais me perguntam assim, no sentido do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos mandamentos sobretudo. E é interessante, irmãos, porque o domingo, a guarda do domingo, ele está já pré-estabelecido até mesmo no Antigo Testamento. E pastor, a gente vai ver alguns textos aqui, tá? Mas antes de chegarmos nesse texto lá do Antigo Testamento, temos informações de que os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Tá? E aí, já respondendo a pergunta, né, que ninguém fez aqui na live, mas sempre me pergunta, é por que a gente guarda o domingo e não o sábado? Primeiro porque todos os eventos que marcaram a igreja, a vida da igreja na era cristã, aconteceram no domingo. Tá? Qual foi o primeiro evento que acontece no domingo que marca a vida da igreja cristã? A ressurreição de Cristo. Aconteceu no primeiro dia da semana. Tá? Mas não só isso. A festa de Pentecostes também aconteceu no domingo. Nós vamos ver os registros que as igrejas, tá, se reuniam no domingo. Era no primeiro dia da semana. Veja, por exemplo, vamos lá, sem estar antecipando, tá? Porque a gente guarda o domingo e não o sábado. Ju, você entrou agora, só pode, né? Que a gente estava falando justamente isso. Ou tá tirando onda. Mas os irmãos sempre perguntam. Eu vou responder de novo, tá, Julie? Deixa eu só dar uma continuidade aqui.
Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo recomenda a seus leitores que, no primeiro dia da semana, separassem uma oferta para os necessitados. Vejam aí, desculpem, eu estou em Atos ainda. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, 2. Só caminhar um pouquinho mais para frente. Ainda estou em Atos, irmãos, perdão. A Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Tá? Então, quando era para ter a recomendação era no primeiro dia da semana. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa essa recomendação, tá? De ser no primeiro dia da semana. Em Troade, Paulo se reuniu com os discípulos também no primeiro dia da semana. Voltemos lá para Atos de novo. Volte um pouquinho, estamos em Coríntios, Romanos, Atos. Atos, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, a expressão partir o pão novamente, tá vendo que não era aqui não é simplesmente partir pão entre eles, tá? Mas essa menção com o fim de partir o pão, tá? Era justamente de estar reunido na igreja no momento da ceia do Senhor. Esse partir o pão aqui é a própria ceia do Senhor, como nós já havíamos dito. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Tá? Então estava a igreja reunida, tá, em Troade, ouvindo o apóstolo Paulo numa noite, tá, de domingo, e naquele momento eles estavam ou iriam participar da ceia do Senhor no primeiro dia da semana, tá? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, também nós vamos ver João dizendo que estava em espírito no dia do Senhor, tá? Esse dia do Senhor, nós vamos olhar que é o primeiro dia da semana, tá? Interessante é notar que a expressão primeiro dia da semana em grego é mian sabibaton. Mian sabibaton, tá? Esse sabibaton, né, dá a ideia de sábado, tá? Que é a expressão mais próxima no hebraico, tá? E tem o sentido de primeiro dos sábados, tá? Esse mian sabibaton tem o sentido de primeiro dos sábados, tá? E aí a gente vai ver o que eu já tinha dito para os irmãos antecipando, que o primeiro dia da semana já havia uma pré-definição dele lá no Antigo Testamento. Vamos ver? Levítico, livro de Levítico, lá no Pentateuco. Voltem comigo lá. Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. O texto foi Apocalipse 1:10, irmã. Apocalipse 1:10. João vai dizer que achou-se em espírito no dia do Senhor. Tá? Essa expressão dia do Senhor, tá? Ela está muito voltada no Novo Testamento. Há muito essa expressão dia do Senhor, que é o dia de domingo, primeiro dia da semana. Tá? Apocalipse 1:10. E aí, esse pré-estabelecimento lá do domingo,
Não, não é que a tradução é o sábado, tá? A tradução, o termo que eu usei foi Mian Sabibaton. Mian Sabibaton, tá? Essa expressão Mian Sabibaton tem o sentido de primeiro dos sábados, tá? Primeiro dos sábados. E aí vamos ver o que é esse primeiro dos sábados agora em Levítico, capítulo 23, 12, 15, 16 e 21. Ok? Então veja aí, Levítico 23, versículo 12. No versículo 12 nós temos: no dia imediato ao sábado, ou seja, no dia seguinte ao sábado, logo depois do sábado, essa palavra dia imediato, dia seguinte do sábado, tá? Estou em Levítico 23, versículo 12, tá, irmãos? Para a gente não perder aí as referências. Levítico 23, versículo 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocaustos ao Senhor. Tá? Que dia é esse imediato ao sábado? O dia seguinte ao sábado é o próprio domingo. E aqui a expressão é Mian Sabibaton, tá? Versículo 15: cantareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, o dia depois do sábado, dia seguinte depois do sábado, tá? Então, versículo 15: cantareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Tá? Então, esse cantar aqui, o mover do versículo 12 é no domingo, tá? Dia imediato ao sábado. Veja o versículo 16: até ao dia imediato ao 7º sábado, tá? Então, até o domingo ou o dia seguinte ao 7º sábado, que é o domingo, certo? Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Interessante esse versículo 16. Tá, vai passar, tá certo? Ok, irmãos, temos aí 1 hora de live, então a live cai, né? Infelizmente a gente não tem como dar continuidade direto. Mas Ed vai fazer a mágica dele aí, tá? E vai colocar lá no... vai conseguir compactar e colocar no YouTube lá para poder a gente ter também esse estudo no YouTube. Isso, Daisy. Isso mesmo. No Antigo Testamento, tá? Os judeus guardavam o sábado, tá? O que nós estamos dizendo aqui é que já havia uma observação, tá? Ou uma definição do próprio Deus falando para Moisés que o dia imediato ao sábado, que é o domingo, também seria usado, tá? Para o holocaustos, para cantar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E nessa última referência que eu dei, que foi Levítico 23:16, tá? Que ele fala aí, até ao dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias, tá? E aqui é interessante porque da morte de Cristo até o Pentateuco, também se deu 50 dias, né? Que o Pentateuco era 50 dias após da festa da Páscoa, tá? E aqui veja que já há uma indicação para esses 50 dias, que era a festa de Pentecostes, também, tá certo?
Então aqui, ó, contareis depois até ao dia imediato ao sábado, ao sétimo sábado, tá? O domingo do sétimo sábado, de imediato aí. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Tá? E para a gente encerrar essa questão das menções do domingo lá no Antigo Testamento, tá? Ainda aí Levítico 23, 21 diz: no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, numa obra servil, fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Tá? Então aí, no mesmo dia, nesse dia imediato ao sábado, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, numa obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Tá? Então veja, domingo aqui já está sendo anunciado, já está sendo determinado pelo próprio Deus de observância também para holocaustos, para louvar ao Senhor, e também na festa de Pentecostes. Pentecostes se dá no domingo, tá? E Cristo ressuscita no domingo. Deise falou aqui mais abaixo, né? A gente, se está mencionando o sábado, por que a gente guarda o domingo? A gente guarda o domingo porque os eventos que marcaram a era cristã, todos eles aconteceram no domingo. E aí a ressurreição de Cristo, festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, consequentemente. Tá? Então todos esses eventos que marcam a história da igreja aconteceram no domingo. As igrejas do Novo Testamento se reuniam no domingo. Tá? A gente viu os textos que nós citamos: 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, versículo 7, tá? Apocalipse 1, 10, que João estava no dia do Senhor, achou-se em espírito no dia do Senhor, que é o dia de domingo. Tá? A palavra domingo é de origem do latim, vem de dominium, que significa Senhor. Assim, domingo é literalmente dia do Senhor, e o domingo é o primeiro dia da semana. Tá? Então, essa palavra que vem do latim domingo, que é dominge, que significa no latim, tá? Senhor. Podemos aí traduzir que domingo é literalmente o dia do Senhor, e domingo é o primeiro dia da semana. A Confissão de Fé de Westminster, irmãos, no capítulo 21, seção 7, chama o domingo de o sábado cristão. Lá na Confissão de Fé, um dos nossos símbolos, né, de fé da IPB, que nós defendemos, tá? Adotamos e defendemos, tá? Trata o domingo, no capítulo 21, seção 7, como o sábado cristão, tá? Ou seja, que é para o cristão guardar, tanto quanto os judeus observavam o sábado no Antigo Testamento, o domingo deve ser observado ao cristão da mesma forma, tanto que a Confissão de Fé trata como sendo o sábado do cristão. Os crentes do Novo Testamento não mais guardam o sábado judaico do Velho Testamento, e sim o novo sábado, em comemoração à ressurreição de Jesus. Está lá na Confissão de Fé de Westminster. Tá? Esse novo sábado, tá? Não é um sábado literal, tá, irmãos? É o domingo, que, como eu disse, a Confissão de Westminster trata como sendo o sábado cristão. Ou seja, tem a mesma importância e a mesma seriedade, tanto quanto o sábado no Antigo Testamento tinha para o judeu, o domingo tem essa mesma importância para o cristão, a ponto da Confissão de Fé chamar de sábado cristão. Tá? Levanta dinheiro para a obra missionária. Tá? Aí nós falamos... no domingo levantava-se dinheiro para a festa missionária, foi o que nós lemos lá em 1 Coríntios 16, versículo 1, versículo 2, tá? Neste texto lá de 1 Coríntios 16, 1 e 2, Paulo diz para os irmãos contribuírem no primeiro dia da semana, proporcionalmente, na medida do que
do que recebiam e propositalmente para os santos. Tá? Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, que é um texto que também a gente conhece muito, Paulo insiste para que os irmãos contribuam com liberdade e alegria. Tá? Essa organização também exercia a disciplina. Tá? É marca da igreja cristã organizada o exercício da disciplina. Tá? Essa disciplina que nós chamamos, que é uma disciplina eclesiástica. Vamos lá, a guarda do domingo tem que ser de modo que não podemos fazer nada igual às igrejas que guardam o sábado. Bastante interessante, Rio, essa sua pergunta, viu? E é uma pergunta que divide opiniões, tá? Inclusive, assim, tem os radicais mesmo, que guardam o domingo como os judeus guardavam o sábado. E aí existe uma preocupação muito grande nesse radicalismo, tá? Por quê? Eu compartilhei, eu não sei se na igreja, no grupo, não sei em que momento, mas um irmão da nossa igreja, um jovem da nossa igreja, ele disse que um pastor presbiteriano, ouviu um pastor presbiteriano falando sobre esse assunto, né? E esse pastor, ele defendia a guarda do domingo a ponto de dizer que os irmãos não deveriam fazer nada no domingo. Não podia ir num restaurante, comer fora, não podia fazer exatamente nada que demandasse uma mão de obra de terceiros. Porque aí você não estava trabalhando, mas estava fazendo outra pessoa trabalhar no dia que é do Senhor. Tá? E aí a pergunta do irmão foi: pastor, se eu levar isso ao pé da letra, como é que eu vou para a igreja? Porque para mim me deslocar aí à igreja de Socorro, eu preciso pegar ou ônibus ou metrô. E se eu pegar ônibus ou metrô, eu vou estar fazendo o motorista trabalhar para mim. E aí como é que fica essa situação? Né? Então, assim, como eu disse, divide a opinião no meio presbiteriano também, porque aí tem os radicais que realmente dizem isso, tá? Tem um pastor, tá, que ele diz que ele abastece o carro no sábado para não ter que abastecer no domingo e fazer uma pessoa trabalhar para ele no domingo. E aí eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado e sabedoria quanto a isso. Tá? Evidentemente, no que a gente poder evitar, né, de o fazer, entendendo que deve ser guardado, certo? A gente faça, tá? Mas não ir aos extremos. Eu tenho medo dos extremos, particularmente eu tenho medo dos extremos, tá? Tem um dito popular que diz: nem 8 nem 88, tá? Eu não posso... Oi, meu amor, o papai tá ocupado agora. Vou já, tá certo? Ó, deixa papai terminar, tá bom? Não ia ficar quietinha, não foi? Tá? Vai comer com a mamãe, vá. Desculpa, irmão. Já Alice disse: papai, eu vou ficar quietinha, que eu tava trancando a porta para poder fazer as lives. Ela disse: papai, não tranca a porta, deixa eu entrar. Aí eu prometi a ela que não ia trancar mais, ela prometeu que ia ficar quietinha. Aí agora ela tá dizendo: eu vou comer, viu? Papai, eu vou comer, já vai terminar, eu vou comer. Estou liberando ela para comer, desculpem. Então, aí é justamente essa questão, Rio, porque Cristo ele foi bastante perseguido também pelos fariseus, porque ele operava no domingo, né? Porque os judeus radicais, né? Os judeus mesmo levavam tão radicalmente a guarda do sábado, a ponto de não cuspirem no chão, para não correr o risco da saliva cair numa semente ali casualmente que esteja no chão e com a saliva viesse essa semente a germinar e eles terem exercido um trabalho, tá? E aí é onde entra a questão de que se eu devo ou não guardar o domingo como crente, como cristão, da mesma forma que os judeus guardavam no sábado. Olha, se um animal caísse num buraco, vejam como é séria a radicalidade.
Se um animal caísse no buraco no sábado, os judeus não iam socorrer o animal porque iam executar um trabalho no sábado, ia quebrar a lei do Senhor. Ora, já imaginou se a gente leva isso ao pé da letra agora no domingo e de repente um irmão está na igreja e vejam a cena, imaginem a cena. Tá? Eu estou levando assim, talvez exageradamente, mas imagine a cena. A gente está no domingo, no culto, o irmão passa mal e ninguém pode socorrer o irmão, porque se socorrer o irmão vai exercer um trabalho. Ou vai fazer um médico trabalhar no dia do Senhor. Tá? Então essa... Amor, agora não, tá bom? Essa radicalidade, ela não pode chegar a tal ponto. Tá? Agora, evidentemente, aí entra o 8 e o 88, tá? Porque o que a gente tem é, às vezes, o cristão desprezando o domingo, tá? Aí desprezar o domingo como crente, aí já é o outro extremo da história. Aí o que é que a gente tem? A gente tem irmãos que vão pra praia no domingo, aí não participa do culto matinal, não participa da escola dominical, vai pra praia no domingo. Um irmão que vai ver o jogo do esporte no domingo e vai faltar o culto vespertino. Aí é o extremo também, certo? Aí é desprezar o dia do Senhor. É desprezar o dia do Senhor. Agora, evidentemente que eu estou num domingo, tá? Fui para a escola dominical, fui para o culto, participei, estou voltando para casa e tem um tempo entre o culto à noite e esse tempo da escola dominical, eu tenho um tempo, tá? E posso fazer, de repente, participar de uma reunião familiar, de repente fazer alguma obra, algum serviço nesse período de tempo, tá? Aí eu não tenho como condenar. Agora, eu nem posso radicalizar e guardar de tal forma que eu não faça trabalho, nem cozinhar em casa. Nem cozinhar em casa, os radicais defendem que se deve cozinhar no domingo. Para você ter ideia. Tá? Porque aí é a quebra do mandamento. Sem falar que hoje o que mais nós temos é crente trabalhando, seja de vigilante, seja na área de saúde, seja no comércio no domingo. E aí? Como é que a gente faz? Deixa eu só ver o que é que o Tiago colocou aqui. No nosso manual, no capítulo 1º, no artigo 1º, que fala dos princípios de liturgia, no texto inicial, fala que do dever de guardar o dia do Senhor. Sim, com certeza, Tiago. A gente não está deixando de observar o que diz o manual, não, tá? A questão aqui, a pergunta que Rio faz é: eu devo guardar como o judeu guardava o sábado? E é justamente isso que a gente está falando, tá? A gente precisa fazê-lo com sabedoria. Se eu for guardar como os judeus guardavam o sábado, eu não vou nem cuspir no chão, tá? Eu vou ver um animal, uma pessoa passando mal, um animal caído num buraco, eu não vou poder socorrer, porque aí eu vou quebrar essa guarda do domingo, tá? Então nem 8, nem 88. Eu não posso, evidentemente, deixar o domingo, desprezar o domingo, deixar o domingo, minha agenda é aberta para qualquer coisa que aparecer, eu como cristão, qualquer coisa que aparecer no domingo eu tô dentro, seja aí à praia, seja aí no shopping, seja aí no cinema, seja fazer qualquer coisa, e o domingo para mim passa a ser um dia normal. Isso é que eu não posso fazer, tá? Então nem 8, nem 88. E para quem trabalha por escala e cai no domingo, pode faltar, assinado Robinho. Olha, a recomendação que os pastores dão, e eu sigo também. Alice, eu tô ocupado agora, meu amor. Deixa o papai concluir, tá bom? Vá com a mamãe comer. Vá lá pra fora com a mamãe. A recomendação que a gente dá é: quem trabalha no domingo, tá? Dedique um outro dia da semana ao Senhor, tá? Consagre um outro dia da semana ao Senhor, da leitura da palavra, de se voltar ao Senhor, tá? Para quem trabalha no domingo por escala, certo? Então essa é a recomendação, para não deixar passar em branco, tá? Lembrem que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor. Até no serviço lá por escala, no caso nosso amado Robinho, que é agente
agente municipal, certo? Então, até no meu local de trabalho lá, eu estou servindo ao Senhor, tá? Eu estou prestando um serviço à comunidade, mas também para o louvor do nome do nosso Deus. Vamos lá. Sendo postos a fazeres temporais em segundo plano para santificar para o dia do Senhor. Sim, claro. Tá? Aquilo que eu posso fazer em outro dia que não seja no dia do Senhor, tá? Eu vou fazer, não vou fazer no domingo. Tá? Eu tenho 6 dias da semana, gente. Eu tenho 6 dias. Uma coisa que particularmente eu sou contra. Eu, pastor Aloysio, sou contra. Tá? Pessoal que está aí se preparando para pré-vestibular, fazendo cursinho e tal, aí tem as aulas no domingo, né, que é extra, paga por fora para ter um bizu e tal. Eu particularmente sou contra. Você tem 6 dias da semana para você estudar e fazer o vestibular. Não é o domingo, aquele domingo que você tem que estar lá, que vai lhe fazer passar e lhe dar segurança para passar no vestibular. Tá? Eu estou fazendo faculdade e tenho que fazer um trabalho e eu só posso fazer no domingo. Aí não vai para a igreja para fazer um trabalho da faculdade. Você tem 6 dias. Ah, pastor, mas eu trabalho e tal. Mas se você precisasse para outra coisa, você arrumava um tempo. Então a questão é prioridade, tá? Então, deixar de ir à igreja por coisas que podem ser feitas em outro dia, aí é desprezar o dia do Senhor. Não tenha dúvida quanto a isso, tá? Nem 8, nem 88. A gente precisa evitar sempre os extremos. Ok, sem outra pergunta, vamos dar continuidade aqui, tá certo? Falava que essa igreja organizada também exercia a disciplina. Os apóstolos seguiam o ensino de Jesus, aplicavam a disciplina na igreja. A igreja verdadeira é caracterizada por 3 marcas: pregação fiel da palavra de Deus, administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e disciplina eclesiásticas. Tá? Essas são as 3 marcas de uma igreja verdadeira. Tá? A fidelidade à palavra de Deus, a observância, né, a administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e disciplina eclesiástica. Tá? Essa disciplina eclesiástica ela é muito mal entendida no meio das igrejas, tá? Porque o que normalmente a gente vê, irmãos, com relação à disciplina o irmão ele é disciplinado. Normalmente, veja se não é esse o entendimento. Normalmente o irmão que é disciplinado, ele sai da igreja, ele se afasta da igreja. Ou vai para outra igreja, ou se afasta mesmo da igreja. Por causa de um mau entendimento. Primeiro, que a disciplina eclesiástica, ela visa a edificação, o crescimento daquele irmão faltoso. Certo? Daquele irmão faltoso. Ela não vem para humilhar o irmão, discriminar o irmão, fazer o irmão sentir-se inferior. Não, ela vem e deve vir, tá, acompanhada de amor. A disciplina ela tem que ser aplicada ao membro da igreja de forma que ele entenda que ele está sendo disciplinado por causa de uma falta que ele cometeu, tá? E que ele precisa ser tratado nessa falta. E aí é que está a má compreensão dos dois lados. Primeiro, que o irmão entende que o conselho está disciplinando ele porque não gosta dele ou porque quer fazer ele de exemplo, e não deve ser, tá? E por outra parte, o conselho disciplina e na maioria das vezes, esquece o irmão. Esquece o irmão. Porque no processo da disciplina, necessariamente precisa ter o processo de restauração. Eu disciplino o irmão, certo? O conselho disciplina o irmão e precisa acompanhar esse irmão nesse processo de restauração para mais na frente esse irmão ser restaurado e voltar à comunhão à igreja. Tá? Não pode simplesmente disciplinar o irmão, deixar o irmão lá sozinho, ele se vire agora para se consertar. Tira o short, meu amor. Você tá vestindo o short errado e tá atrapalhando o papai. Você não disse que ia ficar quietinha, não foi?
Da próxima vez papai vai fechar a porta. Tá? Disciplina o irmão e deixa o irmão lá se restaurar sozinho. E não é assim, precisa ter o acompanhamento. Tá? Então, são as 3 marcas de uma igreja verdadeira: pregação fiel da palavra de Deus, administração dos sacramentos, disciplina eclesiástica. Jesus havia dado instruções no caso do crente que se recusasse a dar ouvido a uma demonstração em particular e em questão fosse levado à igreja para a disciplina. Lembra daquele texto que eu sempre falo? Sempre cito dizendo, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Não vai dizer a A, B, a C, a D, não. Se ele fez alguma coisa contra você, vá você a ele. Veja que não é o inverso. Às vezes a pessoa espera assim, não, ele foi que fez, ele que errou, ele que venha falar comigo, pedir desculpa. A recomendação bíblica é, teu irmão pecou contra ti, vai a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não te ouvir, leva uma testemunha contigo, para o que você disser seja aprovado, seja testemunhado. Se ele ainda não ouvir com uma testemunha, leva ao conhecimento da igreja, tá? Esse conhecimento da igreja não é para todo mundo da igreja saber, não. É as autoridades da igreja, tá? Então, essa é a recomendação bíblica. Aí entra a disciplina eclesiástica. O pastor, o conselho vai chamar, vai ouvir os irmãos, vai exortar os irmãos, a admoestar os irmãos para que cheguem a uma reconciliação, e se porventura aquele irmão ainda resistir em perdoar ou pedir perdão, aí é passivo de disciplina, tá? Tem uma pergunta da irmã Eliana, eu vou responder, eu vou ler e vou responder ainda, tá certo? Paulo pede aos coríntios que definitivamente exerça a disciplina na igreja. Lembra lá daquele texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, daquele erro que estava vendo ali de um relacionamento entre uma madrasta e o seu enteado, um relacionamento extraconjugal, e Paulo vai exortar os irmãos dizendo, vocês não podem admitir isso não, vocês têm que disciplinar, vocês têm que tomar uma decisão, não pode simplesmente ver um erro, ficar de boca calada, eu não vou me meter, eu que não me meto, eu que não me... Olha, e normalmente, o pastor e o conselho são os últimos a saber. Tá? Estou falando isso por experiência. Tanto em Jardim Uchoa quanto já aqui em Socorro, tá? Já aconteceram fatos que eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia, não fazia a mínima ideia o que tinha acontecido. Depois é que chega para o pastor da igreja resolver descascar os abacaxis e resolver o problema, tá? E Paulo vai dizer, não, vocês não estão vendo não esse erro no meio da igreja não, vocês não estão vendo esse absurdo não, vocês estão sendo coniventes com o pecado. A mesma questão lá de Tiatira, lembra da carta à igreja de Tiatira? Que havia ali uma mulher que estava adulterando com os crentes, estavam adulterando com os crentes da igreja ali, tá? Que, não, Alice, deixa aqui, Alice, papai tá usando. Estavam lá adulterando e Jesus Cristo vai dizer, tenho contra ti o tolerares essa mulher aí, tá? Então tanto em Coríntios quanto em Tiatira havia um pecado de saber do erro e ficar calado, tá? E aí Paulo vai chamar a igreja a dizer que para a igreja tinha que disciplinar. Papai vai botar você lá fora. Desça pro seu lugar, desça. Irmão, só um instante, tá? Pra gente poder terminar a live. Ju! Venha com o papai. Não tá ficando quieta, venha com o papai. Venha com o papai. Dê a mãozinha pra papai. Venha cá. Pega ela aqui, amor. Ela tá ali em cima, já derrubou o negócio ali. Daqui a pouco o papai sai. Tá, então Paulo vai exortar a igreja a disciplinar o irmão faltoso. E eu tô falando disciplinar, mas os irmãos que conhecem o texto, lembra que Paulo vai dizer que ele deveria ser expulso da igreja. Tá? Porque não se tratava de, ele não estava demonstrando se tratar de um crente que errou
que pecou e estava arrependido, mas que eram pessoas que estavam dentro da igreja pecando, vivendo no pecado e tava nem aí. Tava nem aí. Tá certo? Deixa eu só ler a pergunta aqui da irmã Eliane. Pastor, já que o senhor citou sobre a ceia, o que o senhor acha sobre esse tempo de pandemia fazer a ceia em live, cada um na sua casa? Irmã, eu não concordo, tá? Eu não acho... Primeiro lugar, eu não acho prudente, certo? Segundo lugar, que a gente não encontra base bíblica, tá? Foi a mesma pergunta que Rio também fez no grupo da igreja, tá? Veja só, a ceia do Senhor, ela foi instituída de forma presencial, tá? O pão, por mais que se diga que pode ser vários pães envolvidos ali, aí vai depender do número da igreja, mas normalmente o pão é o único pão, tá? Que é cortado, tá? E essa comunhão, ela é presencial, tá? Então teve aí, realmente o Silas Malafaia fez, outros pastores fez, essa questão chegou no nosso presbitério, foi levantado também essa possibilidade, tá? De fazer assim online, e o nosso presbitério reunido, ele determinou que as igrejas jurisdicionadas ao presbitério não seguissem essa prática, porque não demonstra ser uma prática cristã, não demonstra ser uma prática bíblica, tá? Tudo bem que o momento que nós vivemos é um momento à parte, um momento fora de qualquer acontecimento parecido, certo? Mas imagine que eu estou aqui e digo, não, se você não tem vinho em casa, pode ser água. Se você não tem vinho em casa, pode ser suco de uva, que isso é relativo, que algumas igrejas fazem com suco de uva, tá? Mas se a gente começa a ir para esse lado, eu achei interessante nos debates do grupo do presbitério, né, de uma citação que teve até batismo via online, tá? E se a gente abre precedente para esse tipo de prática, a gente vai ter aí uma janela, uma porta escancarada para algumas práticas não bíblicas online, tá certo? As heresias, elas já estão tão propagadas que se a gente abre margem para esse tipo de coisa, a gente pode depois enveredar por um caminho sem volta, tá? Então, particularmente, como a irmã está perguntando o que eu acho sobre, a minha opinião é que, primeiro, não é bíblica, tá? E aí alguns defensores dizem assim, mas o culto online também não é bíblico, tá? Mas uma questão de culto, você cultuar, estar aqui no estudo, explanando a mensagem, tá? É totalmente diferente de você exercitar os sacramentos, ministrar os sacramentos à distância, tá? Sacramento é sacramento, tá? Então, na minha opinião, eu acho que a gente não perde a comunhão com Deus num mês ou 2 meses que a gente ficar isolado por falta da ceia do Senhor. Tá? Com isso, evidentemente, eu não estou menosprezando ou diminuindo o sacramento da ceia do Senhor. Muito pelo contrário. Tá? A ceia do Senhor, como nós sempre dizemos, e o texto bíblico é: todas as vezes que comerdes do pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Tá? E o assunto é muito sério. Tá? A ceia do Senhor, embora não observada a sua seriedade para alguns, o assunto é muito sério, tá? Lá em Coríntios, por falta da observância à ceia do Senhor, Paulo vai dizer que por comerem indignamente o corpo de Cristo, participar do corpo e do sangue de Cristo indignamente, era a causa de muitos estarem fracos, doentes e não poucos os que dormem, tá? E esses dormem aí, esse dormir aí pode ser considerado uma morte espiritual dentro da igreja, crente que estava espiritualmente morto novamente, tá? Sem conseguir enxergar
a vontade, a vontade de Deus, ou viver uma vida santa, como pode ser também morte literal, tá? Muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Então a ceia do Senhor, ela é muito séria para ser tratada de forma assim, não, vamos fazer online, parece ser uma ideia muito boa, com uma intenção boa, não, porque aí a gente mantém a comunhão com Deus, mas é uma coisa que é um assunto que deve ser tratado de uma forma tão séria a ponto de a gente não passar do limite. A gente tem um limite, tá? E aí a gente não pode extrapolar esse limite, porque, como eu disse, a gente vai abrir as portas aí para uma heresia, ou para heresias maiores ainda, sem precedentes e sem ter como futuramente voltar, tá? Vamos lá, Tiago disse desse jeito a live vai até 10 horas. A Kessia tá perguntando aqui, mas em uma situação de países que vivem em perseguição, onde eles não podem se reunir, como devem ser celebrada a Santa Ceia do Senhor? Então, essa questão da perseguição, eu não sei como se trata, certo, nos países que o evangelho é perseguido, tá? Normalmente a proibição a evangélicos, tá, nos países, sempre tem uma forma deles se reunirem, sempre houve, tá? Assim como em Jerusalém havia a perseguição e os irmãos se reuniam em caverna, em sinagoga escondida, em casas, eles se reuniam em casas, certo? Então, essa questão da perseguição, sempre há um grupo reunido, e esse grupo eles devem ministrar a ceia do Senhor, tá? Essa questão das dificuldades atípicas são particularidades que, assim, eu particularmente não tenho muito conhecimento, tá? Eles devem participar da ceia do Senhor, devem celebrar a ceia do Senhor, orientados de alguma forma, tá? Mas não de forma assim aleatória ou simplesmente, não, vamos fazer assim, fazer e pronto, tá certo? Mais ou menos é isso que a gente pode adiantar para os irmãos. Vamos lá. Trabalhei em dias, então... Tá, a irmã não estão perguntando, estão só colocando os pontos de vista e as suas contribuições, tá? Mas com relação à ceia do Senhor, amados, do nosso presbitério, né, quando surgiu o assunto, né, o argumento é quanto tempo a gente vai seguir, a gente vai privar os irmãos da ceia do Senhor por quanto tempo, né? E havia assim uma certa urgência em que o presbitério definisse se podia ou não fazer, né? E uma das minhas palavras foi, meus amados, olha, eu acho que 1 mês ou 2 meses, porque o domingo já era o domingo já era seguinte, que normalmente é no primeiro domingo que a gente celebra, né? Faz a celebração da ceia do Senhor. Tá? E havia uma urgência porque o domingo da semana, seguinte da semana, já era o primeiro domingo que comumente celebrava a ceia do Senhor. Eu disse, olha, amados, se a gente não puder nos reunirmos até domingo presencialmente, tá? Eu acredito que a igreja não vá assim, se perder ou que a gente vá cometer um erro, um pecado grave a ponto de os irmãos não poderem deixar de cear ou se privar desse primeiro momento da ceia do Senhor por 1 mês ou por 2 meses ou até por 3 meses, tá? Eu acho que não é a ausência da ceia que vai acarretar no esfriamento da igreja, tá? Mais uma vez eu quero explicar aos irmãos que eu não estou aqui menosprezando ou desfazendo do sacramento da ceia do Senhor. Estou tratando o assunto conforme a dificuldade que nós temos. Eu não posso, por uma dificuldade que nós estamos tendo por conta do isolamento social, abrir um sacramento ou liberar a celebração de um sacramento de forma impensada
por conta disso, tá? Porque a gente está em pandemia, não pode ir para a igreja, então vamos liberar a ceia, vamos fazer a ceia de forma virtual. Não é assim que as coisas devem ser resolvidas. Tá? É isso que eu estou colocando. Eu não estou menosprezando a celebração da ceia, o sacramento ceia do Senhor. Como eu já disse, para quem está aqui já desde o começo, ceia do Senhor é um assunto muito sério, tão sério que nos traz preocupação em dizer para os irmãos, vamos fazer cada um em sua casa, quem não tiver vinho, tome suco de uva, quem não tiver suco de uva, tome água, quem não tiver água nem suco de uva, faça aí um quissuco, pegue qualquer coisa para substituir o vinho e de toda forma vai ser simbolicamente o sangue de Cristo. Tá? É tão sério a ponto de não tratarmos o assunto assim de forma impensada. Tá? Mas que por conta de 1 mês ou 2 meses também não vai fazer com que os irmãos esfriem ou percam a sua intimidade com Deus porque não participou 1 mês ou 2 meses da ceia, tá? Passou 1 mês ou 2 meses sem ceia, tá? Eu particularmente penso dessa forma, ok? Tem a pergunta de Queca, vamos lá. Bem, se a pergunta de Kessia foi essa dos países que tem a perseguição, né, nós também respondemos dizendo que como em Jerusalém a igreja foi perseguida, mas sempre estava reunida de alguma forma, tá? Os países perseguidos que tem a perseguição, tá? Os crentes ali, de alguma forma, eles devem se reunir para a ceia. Tá? Ou, por exemplo, da família em si, tá? Se minha família tá eu, Juliana, aí você vai dizer, mas o senhor é pastor. Se eu não for não sendo pastor, tá? De repente eu posso celebrar a ceia do Senhor com minha família, tá? Embora não teria o cunho da igreja como um todo, mas que eu estaria com parte da igreja sendo minha família em casa, tá? Mas isso é em situações assim extremas, né? Não é o nosso caso. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma. Outra pergunta, a igreja que fez esse ato pecou. Olha, minha irmã, eu julgar se o irmão que fez ou que tem outro entendimento é pecado, tá? Eu não posso julgar, não. Agora, eu não tenho base bíblica. Para fazê-lo, tá? Pelo contrário, as bases bíblicas que eu tenho para fazer me apontam que a celebração da Santa Ceia sempre se deu com o corpo de Cristo unido, reunido em culto, tá? Juntos, tá? E assim podendo participar do pão e também do vinho. Essas referências bíblicas que nós temos no partir do pão era que os irmãos estavam juntos, estavam de forma presencial, tá? Os irmãos que fizeram via online, se pecaram ou não, para mim seria um pouco de prepotência minha dizer que eles pecaram. Eu apenas posso dizer que fizeram sem base bíblica, sem um teor bíblico suficiente para fazê-lo, tá? Nesse momento. Tá? Vejam, nós estamos vivendo um momento atípico. É importante a gente pensar nisso, que é um momento atípico que vai voltar ao normal. Tá? Não é tipo a pergunta de Kessia. Um país que persegue os cristãos, isso dificilmente vai voltar à sua normalidade. Logo, logo, se Deus permitir, estaremos de volta à nossa normalidade, estaremos de volta cultuando ao Senhor, estaremos de volta presencialmente nos cultos, louvando a Deus, podendo abraçar, podendo cear normalmente. Então, logo, logo, nós vamos voltar à nossa normalidade, tá? Estamos aí, acho que no 2º mês de isolamento, olhando para os outros países que antecederam a pandemia, tá? China
já está aí voltando à sua normalidade, embora começou em dezembro, estamos no mês de abril, tá? Então, digamos que ainda tem mais 2 meses de pandemia, ou mais 1 mês e meio, mais 1 mês de pandemia, tá? E voltaremos à nossa normalidade, então é aguardar, tá? Eu não incentivo aos irmãos a se anteciparem em determinadas práticas sem embasamento bíblico, tá? Para a gente não incorrer num erro, tá? Não incorrer num erro, ok? Vamos lá. No caso de igrejas grandes se torna pouco provável, mas no caso de uma igreja como a nossa, já que o decreto em via de MP diz que pode se reunir até 10 pessoas. Tá, era até 10, viu, Tiago? Mas não é mais 10 não, viu? Já diminuiu para 5, tá? Essa medida, medida preventiva, né? Tá? Era 5, tá? Era 10, mas já houve uma de 5 aí, tá certo? Vamos lá. Uma igreja aqui em Jaboatão fez um kit com vinho e pão. Levaram na casa de cada irmão. O que o senhor acha? Olha, se o pastor fez o kit e ministrou a ceia quando entregou, tá? Porque, vejam só, os meus atos pastorais, ele abrange ministrar a ceia do Senhor aos irmãos que estão impossibilitados de ir à igreja. Vejam como as coisas andam. Aqueles irmãos que estão adoentados, que normalmente não vão à igreja, tá? Então eu devo ir a eles, levar a Santa Ceia para eles, tá? Então, se o pastor fez o kit e lá levou e ministrou a Santa Ceia para o irmão, é ato bíblico, tá dentro dos atos pastorais. Agora, se simplesmente o pastor fez o kit e disse: aqui a sua ceia, quando você bem quiser participe da ceia do Senhor, deu no mesmo, de fazer online ou entregar ao irmão. Não podíamos fazer esse tipo de reunião ou várias reuniões para a administração da ceia e depois os irmãos vão para casa. Eu não entendi bem. Não poderíamos fazer esse tipo de reunião ou várias reuniões para a administração da ceia do Senhor e depois os irmãos vão para casa. Eu não entendi não bem essa não, tá, Léo? Se puder, eu não sei se houve outra mais para cima. Vamos lá. No caso das igrejas grandes, se torna pouco provável. Mas no caso de uma igreja como a nossa, já que o decreto envia... eu pensei que foi Tiago, mas foi Léo que disse, né? Léo, o decreto ele mudou para 5 pessoas, tá? Não pode ter mais aglomeração de 5 pessoas. No caso aí ficou mais difícil, tá? E não poderíamos fazer esse tipo de reunião ou várias reuniões de ministração da ceia do Senhor. Poderia ser um caso, não tem problema não, mas aí teríamos vários cultos, né? Se pudéssemos reunir de 10 e 10, de 5 e 5, tá? Agora sim, é como eu disse aos irmãos, tá? Eu já falei e vou repetir de forma repetitiva de novo, tá? Logo voltaremos ao normal, amados, tá? Então, eu acho que o assunto, pela seriedade dela, que é o sacramento da ceia do Senhor, tá? Ele, como eu disse, 1 mês ou 2 que passemos sem participar da mesa do Senhor junto com a igreja, né? Não irá fazer com que perdamos nossa intimidade com Deus ou esfriemos na fé, tá? Então, eu acho que é mais prudente aguardarmos a voltar à normalidade do que propriamente abrirmos aí uma porta, como eu disse, ou uma janela para algumas práticas que vão bastante além do que a Bíblia recomenda, tá? Estamos concluindo aqui o nosso assunto de hoje. Vamos terminar, viu, Tiago? Vamos chegar às 10 não, mas vejam só.
O manual presbiteriano no Código de Disciplina afirma, a gente está tratando que as marcas da igreja, de uma igreja verdadeira, é a exposição fiel da palavra de Deus, tá? Os sacramentos do batismo e da Santa Ceia e a disciplina eclesiástica, tá? A disciplina eclesiástica, como eu já falei, tá? Ela deve ser baseada na palavra de Deus e deve ser verdadeiramente uma disciplina eclesiástica, ou seja, tratando o irmão faltoso com amor, acompanhando esse irmão faltoso, tá, num processo de restauração e trazendo esse irmão agora lá atrás que cometeu uma falta à comunhão da igreja. Jamais disciplina eclesiástica pode ser vista como uma punição ou servir de exemplo para os demais irmãos não fazerem, tá? E assim tratar o irmão de forma ríspida, de forma grosseira, com falta de amor. Aí sim nós vamos conseguir fazer com que o irmão vá embora da igreja e não volte, tá? Mas a disciplina eclesiástica no manual, no Código de Disciplina, diz: disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir os escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do culposo. Isso é disciplina eclesiástica. Vou repetir, tá? Disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Toda a disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem do culposo. Tá? A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, seção 3 e 4, diz: as censuras eclesiásticas ou disciplina eclesiástica são necessárias para apelar aos irmãos transgressores e reconquistá-los para dissuadir outros dos praticantes transgressores semelhantes, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus cair sobre a igreja. Os oficiais da igreja devem proceder segundo esta ordem: admoestação, suspensão temporária dos sacramentos da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Tá? E aí vamos lá. A admoestação é aquela conversa que nós podemos corrigir a falta através da conversa. Não podendo fazê-lo pela admoestação, suspensão temporária dos sacramentos aí é a dita disciplina, tá, da ceia do Senhor. E na permanência do irmão no erro ou na recusa à aceitação da disciplina eclesiástica, implica o conselho da igreja excluir esse irmão do rol de membro da igreja, da comunhão da igreja, que é o caso lá de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, que ele vai tratar que aqueles irmãos não deviam mais admitir que aquelas pessoas faltosas fizessem parte da igreja. Tá? Essa questão da exclusão da igreja é um pouquinho mais dolorosa, mais doída, tá? Mas necessária, repito, caso o irmão faltoso não aceite a disciplina eclesiástica. Tá? Isso é disciplina eclesiástica, baseada na palavra de Deus, visando a glória de Deus, a honra de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo e o bem do próprio faltoso, tá? Do próprio irmão que cometeu o erro. Ok, irmãos? Esse assunto nós estamos tratando da organização da igreja, certo? Então, essa organização é providenciada por Deus, tá? Está dentro da providência de Deus. Próxima semana nós vamos falar sobre a natureza da igreja, tá?
qual é a natureza da igreja. Aí vamos olhar a concepção católica romana, a concepção ortodoxa grega, a concepção protestante. Vamos falar do caráter multiforme da igreja, igreja militante, igreja triunfante, igreja visível, igreja invisível. Vamos falar da igreja como corpo, organismo ou um corpo, como organização ou como instituição. Igreja do ponto de vista da eleição. Temos muito assunto aí para tratar semana que vem, tá? Espero ter aí contribuído mais um pouco com o crescimento dos irmãos, a edificação dos irmãos, e assim poder ter respondido as perguntas satisfatoriamente. Se não, tá, a gente pode aí estender um pouco as explicações posteriormente, se ficou alguma dúvida, tá certo? Algo não foi satisfatório, nos procure aí, a gente vai poder aprofundar mais quanto às nossas respostas, tá? Sobre a ceia do Senhor, a pergunta, acho que foi o que mais gerou perguntas aí e questionamentos. Como eu disse, é um assunto muito sério, é um sacramento santíssimo, instituído por Cristo, e não deve ser tratado assim, de forma tão simples, né, de simplesmente fazer via online aí, cada um com o seu pão e o seu vinho, o seu suco de uva, a sua água, tá, poder estar cada um no seu lugar fazendo, tá, e aí implica em comunhão com Deus e com a igreja, tá, estar presente, estar participando ali ativamente, presencialmente, diretamente no culto, né? Então, essa é a nossa posição. Aos que fizeram, ou aos que fazem e que vão continuar fazendo, tá? A gente lamenta e espera que mais na frente sejam admoestados a observar as prescrições bíblicas, as recomendações bíblicas, tá? E assim se poderem se enquadrar de acordo com a palavra de Deus. Ok, amados? Alguma outra pergunta? Ok, não havendo, irmãos, estamos felizes hoje, né? Iria falar logo no começo e terminou a gente já entrando no assunto, mas hoje nossa amada congregação completa 19 anos de existência. Eu quero mais uma vez dizer aos irmãos a alegria íntima, né? O prazer que eu, pastor Aloysio, tenho em pastorear essa igreja, essa congregação, que para mim já é igreja, a gente tem tratado isso desde do ano passado. É um imenso prazer poder cuidar de vocês, pastorear vocês, auxiliar vocês nas suas necessidades. Também me sinto cuidado, me sinto pastoreado, tá, pelo meu futuro conselho, pelos irmãos aí mais antigos, mais experientes também. Eu com apenas meus 37 aninhos. Então tem irmãos e irmãs aí que também já têm uma experiência muito vasta e chega e dá um conselho e faz uma abordagem de forma muito sábia. Eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, do íntimo mesmo, do privilégio de estar com vocês já pelo segundo ano, né? Terceiro ano se for considerar 2012, mas segundo ano consecutivo como pastor. Meu desejo com a nossa igreja é que nós cresçamos em graça, em conhecimento, cada vez mais diante do Senhor, buscando a sua vontade, e tão somente a sua vontade, deixando a nossa de lado, buscando fazer a obra do Senhor de forma zelosa, de forma digna, como deve ser, com entrega, tá? E feliz pelos nossos 19 anos, nossa história, que 19 anos parece muito, mas ainda é pouco, dentro do que nós já desenvolvemos, já crescemos muito, o Senhor muito nos abençoou durante toda a história. Está aqui na página da nossa história resumida, com os pastores que contribuíram, seminaristas da época, eu fui um deles e agora pastor. Então, parabenizar a nossa igreja, parabenizar você, membro da nossa igreja, você, meu irmão, que tem dado sua contribuição na obra do Senhor, tá? Trabalhando
trabalhando, seja na cidade, seja na SAF, seja na UPH, seja na UPA, sendo um dos professores ou até mesmo trabalhando na equipe do louvor, no grupo de louvor, tudo para a glória de Deus. Então, parabenizar vocês. Estamos de parabéns, nossa igreja está de parabéns e muitos outros virão, muitos outros anos virão, tá? Agradecer a todos os pastores que contribuíram com essa obra do Senhor e têm contribuído a cada dia ao nosso presbitério. Tá? Dizer aos irmãos que amanhã terá uma live com o pastor Augusto Nicodemos, promovido pela Igreja da Boa Vista. Também será muito boa, voltada para esse momento também de dificuldade que nós estamos passando. Se eu não estiver enganado, de 10h30 da manhã, mas a gente pode estar repostando aqui no grupo. Tá? Não percam, vai ser muito proveitoso. Eu, infelizmente, vou estar no trabalho, não vou poder estar acompanhando. Tá? Eu acho que não vai se estender até a hora do meu almoço, que é de 12h30. Então você que pode acompanhar, pode participar lá da live, será muito proveitoso para o crescimento também nosso e edificação no Senhor. Tá bom? No mais, muito obrigado pela paciência de estarmos aqui já quase 2 horas, né? De doutrina, coisa que presencialmente a gente não consegue por conta da hora e o deslocamento de todo mundo, mas está todo mundo em casa, então a gente pode dar o luxo, né, de estendermos mais um pouco, pelo menos por mais 1 hora, tá? São os benefícios, né, dessa pandemia. Olhemos pelo lado bom, temos mais tempo de trabalhar, certo? Estaremos de volta, irmãos, no domingo de manhã, culto às 9 horas, escola dominical às 10 e à noite também às 18 horas, certo? Expondo a epístola aos Efésios. Começamos domingo passado e iremos dar continuidade aí até o capítulo 6. Deus abençoe a todos, dê um restante de semana de bênção, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, graças te damos. Te damos graças por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder mais uma vez estarmos juntos, buscando a Tua face, buscando, Senhor Deus, a adoração ao Senhor, também buscando conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, no que diz respeito à instituição que o Senhor criou desde a eternidade, que é a Igreja, o corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos sempre. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Recebam a bênção, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Fiquem em paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Tinha mais coisa aqui, eu tô lendo agora. Vamos lá. Obrigado. Ok, Deus abençoe a todos, meus amados. Fiquem em paz.